filho. Mas tem filho que ainda não está aqui. Tem filho que ainda não se achegou. E talvez, eu não quero entrar aqui por esse aspecto, mas existem filhos que estão na casa, mas que ainda não se sentem como filhos. Ainda não se apropriaram da vida, da paternidade como filho de Deus. Eu vou te dizer que esse é um clamor da humanidade. Esse é um clamor, sabe, em sua existência, em nossos dias, em nossa geração. Pelo quê? Eu entendo que é quase um grito. É quase um socorro. É um desejo profundo por conhecer, por experimentar, por ter esse canal paterno, sabe, restaurado, resolvido, curado por essa paternidade, ser uma paternidade sadia, aonde, sabe, o nosso coração, ele fica bem resolvido. Ele fica num lugar de aceitação. Eu entendo que boa parte do que a gente vive na comunidade nossa de fé passa por um registro de algo que a gente acha e entende que é talvez uma porta aberta para tantas outras que trazem coisas ruins, sabe, que é a rejeição. O fato de não se sentir pertencido é algo muito complicado, irmãos. Pertencimento, diga comigo, pertencimento é mais do que ter um registro. E eu quero mostrar para vocês um dado simples do que foi feito agora, no dia 23/7/2024. Essa fonte é da assessoria de comunicação do IBDFAM, que significa Instituto Brasileiro de Direito de Família, com informações da Conjur. O que é a Conjur? É uma revista eletrônica, né, de consultoria jurídica. Olha o que eles vão relatar no dia 23/7/2024. Nós estamos no mês 10, né? Estamos falando aí de 3 meses. Perfeito? Né? Nem 3 meses, nós estamos, hoje é que dia 20, se eu não me engano? Quase, né? Mas eu não sei qual foi o dia que isso foi feito, né? Mas foi publicado nesse dia. Escute aqui, por favor, com atenção. Mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil em 2024. Quantas crianças nós falamos, irmãos? Mais de 91 mil crianças. Segundo dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais, da ARPEN, o levantamento levou em conta os registros realizados de janeiro até 19 de julho. De janeiro a julho. 6 meses aí. Ok? Voltando aqui. Por dia, são cerca de 460 registros sem identificação da paternidade. Significa pessoas que vão, né, certificar seus filhos, fazer a sua certidão, não tem um registro do pai na certidão. A quantidade é menor do que a registrada no mesmo período em 23, que contabilizou 97,2 mil. Contudo, ao contabilizar desde o início do levantamento em 2016, a quantidade de crianças sem o nome do pai na certidão do nascimento sobe para 1.283.751 em todo o país. Na comparação entre as regiões, com os dados dos últimos 8 anos, a maior quantidade de registros nessa natureza concentra-se na região, diga Sudeste, que é a nossa região.
com 455.723. Na sequência está o Nordeste, com 241 mil crianças, registradas sem o nome do pai. E em terceiro, o Norte, com 187 mil. Atendimento à imprensa, aí está aqui os dados, se você quiser depois eu passo para você. E eu gostaria de fazer uma observação bem simples. Embora esse número, que é alarmante, você fala, meu Deus do céu. Alguém que a partir desse momento recebe um registro de nascimento e a partir desse momento toda a sua infância desenvolvida e talvez, não vou dizer nem talvez, com certeza, um sentimento acaba, alcançando o coração dessa criança. Porque muito provavelmente, às vezes isso não é se falado. Isso não é tocado nesse assunto, sobretudo nos primeiros momentos dessa infância. Parece que é ignorado como se essa criança, ela não percebesse, ela não sentisse, ela não tivesse nenhum entendimento. Talvez ela não tenha um entendimento ainda cognitivo, com toda clareza, mas ela tem sentimentos. Tanto é verdade que esses sentimentos, eles passam até mesmo dentro de um ventre. Como ao mundo externo, a esse mundo, a essa dimensão que a gente vive, essa criança também não vai perceber, não vai viver. Mas fora essa realidade, não ter um nome na sua certidão, eu imagino o que isso vai causando à vida de uma criança. Obviamente, em algum momento, sobretudo na parte da educação, ela vai começar a perceber, se ela não tem o nome de um pai num registro, é muito provável que ela não tenha nem a presença desse pai. Não posso garantir, mas é muito provável. Porque um homem que é capaz de gerar um filho, de não assumir um filho, esse cara não é um homem. Por quê? E eu não estou falando da sua masculinidade. Esse é um problema que nós encontramos na humanidade. Achamos que ser homem é o cara que é forte, poderoso, que mete a bronca, é brabo. E aí, qual é, meu irmão? Tá pegando? Bora fazer logo na mão. Esse é um homem. Mas, água. Mas o homem verdadeiro, como se diz na gíria, é aquele que assume os seus B.O.s. Dizem que até mudou esse termo, né? Ou se mudou, já voltou, que é o RO, hoje registro, não sei o quê, ou boletim de ocorrência. Mas, o que acontece? Eu queria que você prestasse atenção a uma coisa comigo. É verdade que muitos não têm o nome dos pais nas certidões. Vivem como pessoas que, começam a carregar um sentimento de não pertencimento. Porque logo na primeira fase, essas crianças dentro da educação, quando tem lá o Dia dos Pais, o papai nunca está presente. E é óbvio, como qualquer outra questão, o ser humano é o ser de maior adaptação que você pode imaginar na face da Terra. O homem consegue se adaptar a qualquer lugar, a qualquer ambiente. Mas a partir desse momento, essa criança, ela está vivendo um sentimento que se passa sempre olhando e falando assim, por que agora na família do meu amiguinho está o papai e a mamãe, eu não sei onde está o meu papai. E começa então a vir uma série de pensamentos, de questionamentos, alguns mais acerbados, outros menos, faz parte da natureza de uma pessoa, de uma criança. Mas eu queria chamar a atenção para você de uma outra coisa. Existem muitos que têm o seu nome ou o nome do seu pai nas suas certidões, mas mesmo assim se sentem órfãos de pais vivos. Estou falando alguma novidade para você, irmão? Não estou falando nenhuma novidade. Órfãos de pais vivos. E eu não sei o que é mais terrível. É não conhecer um pai ou ter um pai
que não conhece, que você não se relaciona. E eu sei que esse é um assunto extremamente incômodo, mas esse é o assunto que nós precisamos tratar. Nós somos igreja. Diga igreja. É lugar de pessoas comuns, de pessoas que vivem realidades comuns. Muitas vezes a gente faz a ideia de que a igreja é um lugar extremamente sagrado. Sagrado é aquilo que se faz na igreja, é aquilo que se tem como um comportamento. Eu e você é o que nós somos, aquilo que a Bíblia, Paulo vai chamar o sacrifício vivo, um culto racional, um culto espiritual, é o que nós fazemos. Você não pode associar a ideia de consagração, sabe, meramente, ainda que o seja, a essas paredes, a esse púlpito. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa sensação que muitos de nós aqui temos, dentro dessa comunidade de fé, de sermos pessoas que têm o nome dos seus pais nas suas certidões, mas ainda se sentem órfãos de pais vivos. Caminham vivendo como não se tivessem pai, em virtude de uma paternidade mal vivida, mal compreendida, mal resolvida. Eu queria que você abrisse, por favor, comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel 24, verso 1, põe aqui, por favor, para que as pessoas possam acompanhar aí também nas telas, ou na sua própria Bíblia, aí no seu aplicativo. Mas antes da gente entrar nesse texto aqui, para contextualizar um pouquinho você. Antes de falarmos desse texto referido de 1 Samuel, capítulo 24, no capítulo 18 de 1 Samuel, logo em seguida ao capítulo 17, o capítulo 17, que capítulo é? É o capítulo onde que um jovem menino chamado Davi, diga comigo, Davi, ele está levando, né, como alguns dizem, ele era o office boy da família, levando os queijinhos para os irmãos que estavam se preparando para a batalha, aonde eles estavam sendo desafiados como o exército de Israel por um único homem chamado Golias, da tribo ou como fala isso? Do povo, né, dos filisteus, que era de Gade, era uma região de gigantes. Diz alguns historiadores, Golias tinha quase 3 metros. Alguns historiadores dizem que existiam gigantes, comprovado pelas camas que eram feitas, etc., que as camas tinham 4,5 metros. Significa que alguns gigantes poderiam ter perto disso. Ou se não, essa é a medida. Mas esse jovem rapaz chamado Davi, que não tinha ainda servido ao exército de Israel, dito para o pai, leva essa comida para os seus irmãos. Ao chegar lá, ele ouve uma história que você já conhece. E ele, então, fica meio ligado e fala, como é que é o negócio? Como é que é a história? E o seu irmão, se eu não me engano, Eliabe, é isso mesmo? O irmão mais velho dele, achando que Davi estava menosprezando, porque Golias estava desafiando o exército de Israel já há 40 dias. Estava um de um lado e eles um outro, tinha um vale que separava eles. E Golias dizia, vai ter alguém aí de Israel para subir para duelar comigo? E a Bíblia diz que Israel estava em pavor, inclusive o seu rei chamado Saul. Você conhece um pouquinho a história, é aqui que se encontra quando Davi se dispõe para lutar com o gigante Davi. É verdade, eu acho que ele era mais gigante do que o Golias. Mas ele vai lutar contra o gigante Golias. E aí você conhece um pouquinho a história, se você não dá, vou dar só uma pinçada para você. Saul, percebendo que ele era um jovem rapaz, menino, a Bíblia diz que ele era ruivo,
de boa aparência e tal. Sabe, ele fala, rapaz, você não sabe como é que é essa história aqui, não. Esse cara é um duelador, cara. Esse cara já matou, arrancou muita cabeça dos seus adversários. Aí Davi vai contar a história para Saul. Mas, ó, rei, quando teu servo aqui estava cuidando das ovelhas do seu pai, veio o leão, veio o urso, você conhece a história. E eu, rebatei da boca deles e matei. Eu vou lutar contra esse incircunciso. Davi, ele acessa algo que a paternidade vai nos ensinar. O que a paternidade nos ensina? Que nós, quando estamos numa batalha, nós acessamos aquilo que temos. Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus? Que exército, irmão? O exército está amedrontado, o exército está com medo, o exército está em pavor, mas ele acessa o que ele tem. O que você acessa quando você está em desespero? O que você acessa quando as pressões vêm contra você? O que eu acesso quando as pressões me alcançam? Eu vou alcançar o que eu tenho. E o que acontece? Saul, provavelmente para se sentir um pouco menos culpado, pega a sua veste e tenta vestir Davi. A Bíblia diz que Saul era um homem grande. O mais belo do ombro para cima era o mais belo entre Israel. Um homem, sabe, de grande aparência, inclusive um grande guerreiro, tá? Ele era um grande guerreiro. Porém, estava o quê? Amedrontado e apavorado. Davi se dispõe e falou, vou botar a roupa aqui no menino aqui, vamos ver o que vai dar, né? A armadura, né? A roupa da armadura. A Bíblia diz que Davi vestiu aquela roupa e não conseguiu andar, irmão. Acho que era muito pesada para ele. E ele fala, então agora deixa, já era, filho, não tem mais como. Ele falou, não, mas espera aí. O teu servo vai lutar contra ele. Eu tenho aqui o quê? Uma funda na minha mão. O que eu acabei de dizer para vocês, irmãos? Nós lutamos com o quê? O problema nosso, quando a gente não acessa a paternidade, é que a gente fica medindo as armas. A gente mede o tamanho do problema e a gente esquece de ver a solução. Nós não conseguimos enxergar a solução e a gente só consegue enxergar o problema. Assim foi na saída do Egito. Moisés manda 10 espias. Quantos voltam com o relatório correto, irmãos? 2. Os outros 10, a Bíblia diz que eles se viram como o quê? Gafanhotos, menos do que homem, inseto. Você vai ver, irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Por favor, com carinho, sem um entendimento deturpado. Cuidado com quem você anda. Não ande com alguém que tem uma visão deturpada. Não ande, quando eu digo andar, é se associar. Ok? Não é passar pela pessoa, se relacionar com a pessoa. É ouvir conselhos dessa pessoa. É nesse sentido. Às vezes a gente tem que explicar muito bem, porque hoje em dia tudo na internet pega um corte, caramba, olha o que o Sérgio está falando. Meu irmão, estou falando assim, não se associe com gente medrosa. Lembra que ele estava algumas semanas aqui ministrando? Gideão achava que estava resolvendo, que já estava complicado com quantos? 32 mil, se eu não me engano. Só de uma levada baixou quantos? Uns 10 mil, sei lá o quê. E Deus continua dizendo, é muito. Sabe por quê? Deus não olha com a ótica que eu e você olhamos. Deus não olha o quanto nós temos de recurso. Ele está querendo dizer, eu tenho os recursos que você precisa. Então, o que significa? Davi olhou e falou, só tem uma funda. Esse é o material que eu tenho na minha mão. Mas com Deus vivo eu consigo derrubar esse gigante. Você conhece a história? Golias desprezou, falou, eu sou um cão para você vir contra mim, contra o pau, e madeira, pedra. E Golias não aliviou, irmão.
Golias vai e libera uma palavra, dizendo, hoje mesmo eu darei a tua carne para as bestas feras do campo. Eu vou fazer você comidinha de animal. Só que a Bíblia diz que Davi se adiantou e declarou uma palavra. Tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que ele rodou a sua funda, que não é uma tiradeira como eu e você temos costume, né? Mais comum a gente olhar aquela tira aqui, o tal do estilingue, aquelas duas, sabe? Pum. Não. Era como se fosse... Depois você pesquisa na internet, tem lá. E tem gente hoje que mostra fazendo um movimento com uma funda dessa. A habilidade que as pessoas adquirem, gente, é a coisa impressionante. Uma pessoa põe um alvo longe, ele pega aquela funda, tipo um pano que ele tem um copinho, né? Assim, ele roda, e ele libera, ele acerta o alvo. Então a gente não fica achando assim, a Bíblia é um livro muito fantasioso. Não, irmão, a Bíblia é um livro de histórias de vida. A Bíblia é uma história que Deus conta para os seus filhos. Amém? É a história da humanidade. Então a Bíblia diz que Davi rodou sua funda e pum! Testa do gigante, você sabe, ele caiu, ele pega a sua própria espada e corta a cabeça. E o que eu estou me adiantando? Porque eu vou chegar no capítulo 24, mas eu estou dando esse pano de fundo para você entender que esse jovem rapaz, que a partir desse momento que ele vence o gigante, e todos os exércitos dos filisteus fogem, e então Israel vai atrás e começa a alcançá-los, e derrota-os. E Davi vem com a cabeça de Golias na sua mão, irmão, como um trunfo, ou uma verdadeira visão de guerra de triunfo. Nós triunfamos, está aqui a cabeça do nosso adversário. Coisa assim, parece muito, meu Deus do céu. A gente vive outra realidade, mas isso era a realidade daquele tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui, lá no capítulo 18, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Lá no verso 7, isso eu falei no verso 6. No verso 7, as mulheres se alegram e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus, porém Davi os seus 10 milhares. Verso 8, começa a saga da história de Saul contra Davi. Irmão, quem é o verdadeiro inimigo aqui? Davi livrou Israel daquela vergonha, daquele opróbrio que estava vivendo. Agora, a partir do momento que as pessoas começaram a voltar, as mulheres vêm dançando e cantando com seus tamborins, e vão lá, começam a fazer um pagodezinho, não, pragodezinho, para Deus, e começam a cantar, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia diz que o coração de Saul, diga coração, cuidado com o seu. Você pode estar na casa do pai, invejando o irmão. Você pode estar na casa do pai, aonde que nós só temos um inimigo em comum, Satanás, mas a gente fica invejando o nosso irmão. Irmão, a Bíblia é repleta de histórias assim. Olha a história do pródigo. Sim ou não? O pródigo arrebenta tudo, volta desesperado, eu quero ser apenas um servo. O pai já está esperando ele, dá um abraço, dá um beijo, restitui ele, dá veste nova, põe a sandália no pé do cara e dá um anel para ele, mata um cordeiro, vamos fazer um banquete. O irmão que está lá fazendo lá a sua caça, volta e vê, o que está acontecendo? Pergunta para o céu. Não, é que teu irmão voltou. Esse é o relato do irmão mais velho, dizendo, esse meu irmão acabou com o dinheiro. Essa expressão, esse teu filho, isso já é ele contando para o pai. Mas ele relata, pelo menos da minha visão, olhando a história da Bíblia, ele está dizendo assim, esse cara gastou dinheiro com as prostitutas e não sei o quê, babá, e agora ele volta. E o meu pai recebe ele como se fosse.
Lembra que eu acabei de dizer para vocês? Uma paternidade mal resolvida faz coisas terríveis e incompreensíveis. Era a hora daquele irmão que ficou se alegrar também, sim ou não? Mas ele ficou com o quê? Diga inveja. Sabe o que é inveja, irmãos? Inveja não é o problema de você querer o que o outro tem. O problema é que a inveja a gente quer ter o que é do outro. Fiz me compreender? Porque se alguém te serve como inspiração, que bom. Deixa eu te falar uma coisa. A casa de Deus precisa de gente que nos inspira. Temos muita gente que está inspirando coisa ruim. Tem muita gente inspirando outras pessoas para a vida louca. Hoje, a geração que cresce dos meninos, eles querem ser MC. Porque eles veem que os MCs, como é que eles falam dos negócios que eles usam, aquelas coisas que extravagantes? Ostentação. Pô, o cara tem um carrão, o cara tá cheio de joia, cheio de ouro, mulher pra caramba, não sei o quê, consegue dar conta nem de uma, rapaz. Fala que é um monte de mulher. Fanfarrão do caramba. Deixa eu te falar uma coisa. Uma geração vai sendo, desenvolvida assim, nas comunidades. Gente, eles querem ser o quê? Antes queria ser jogador de futebol, ainda tem alguns que querem, mas hoje eles querem ser MC. Eles querem ser influencer, eles querem ser que nem o traficante e tal. Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Se você não tem conhecimento, tem gente aqui, nós somos da comunidade. Somos rodeados, Rio de Janeiro, por comunidade. Temos contato, estamos com pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, uma paternidade mal resolvida cria muito dano. E eu estou te falando de gente que às vezes tem pai vivo, mas que não se sente pertencido. Por isso a igreja deve ser um lugar de pertencimento, amém? Esse lugar, essa casa aqui, ela deve ser um lugar onde as pessoas se sentem pertencidas. Ainda que, deixa eu te falar uma coisa, no nosso meio, eu e você, vamos ter visões diferentes, comportamentos diferentes. Mas uma coisa precisa ficar clara, essa casa tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E Jesus está pronto e aberto para receber todos. Até os que me incomodam. Até os que me geram um incômodo. Jesus está vendo ele como filhos. E Deus vai transformar a vida dessas pessoas. À medida que elas acessam a verdadeira paternidade curada. Por isso que eu, Sérgio, eu quero ser um canal de paternidade bem resolvido e bem curada, para que outros filhos se acheguem e possam se sentir, o meu irmão Sérgio. Provavelmente eles vão me ver como mais velho, porque eles chegaram depois. Não é nem pela idade, é pelo tempo. Pode ser também pela idade, não tem problema. Ok. Amém. Vou fazer logo antes que eu esqueça. Glória a Jesus. Por causa do que, irmão? Da inveja, ciúmes, raiva. Saul reconhecia que em Davi o direito de herdeiro do trono e a pessoa que Samuel falar em Gilgal 15, de 26 a 28. Que está escrito em 1 Samuel 15, 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já que ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. 27. Virando Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou, hoje
de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Que ideia que Deus está falando que é melhor? A ideia do que Deus vê como melhor é aquele que obedece a sua palavra. É melhor do que aquele que desobedece a palavra. Porque todo o texto de 1 Samuel capítulo 15 é melhor aquele que sacrifica. Porque esse é o contexto daqui dessa passagem de 1 Samuel capítulo 15. É melhor obedecer do que... E você vai ver o texto de Samuel capítulo 15, irmão, é chocante, para mim é. Depois dele perceber que Deus rejeitou ele ainda faz um pedido para o profeta Samuel. Volta comigo e deixa eu adorar, deixa que todos vejam. Aonde está, meu irmão, o coração desse cara? Sabe aonde? Na reputação dele. Deixa que todos percebam. Deixa que todos vejam, volta comigo. Deixa eu adorar junto com você, meu irmão, pelo amor de Jesus. Eu prefiro ser rejeitado por todo mundo e ser aceito por Deus. Porque na hora que eu sou aceito por Deus, meu irmão, se esse sistema me rejeita, eu estou seguro. O problema é que quando esse sistema me abraça, e Deus está dizendo assim, eu não estou mais contigo nesse propósito. Uma paternidade mal resolvida faz um dano terrível. 1 Samuel capítulo 20, de 30 a 34, abre aí por favor comigo, antes daqui do texto de 24, eu já mudei tudo aqui. 1 Samuel 20, de 30 a 34, olha aqui uma paternidade mal resolvida. 1 Samuel 20, 30 a 34, verso 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. Quem é Jonatas? Filho de Saul, diga Jonatas. Filho de Saul. Eu acho que ele é o filho mais velho, se eu não me engano. Só que ele é filho de uma concubina. O que é uma concubina? Uma escrava, uma serva. Alguns chamavam de filhos ilegítimos. É o meu? É sempre o meu. Aí você vai entender. Diga comigo, Jonatas. Olha que coisa, irmãos. Jonatas é uma variante de Jonathan, né, com T-H-N-A, que tem origem hebraica, que deriva de Jonathan, com Y, que vem da onde? De Yavé, ok? Que significa o nome Jonatas, dado por Deus, ou presente de Deus. O nome é composto de dois elementos, I-E-H-O, ou uma outra forma abreviada do nome de Yavé. No judaísmo, Natan, Jonathan, né? Natan, que significa dado. Então, dado por Deus, presente de Deus, é o nome do filho do rei Saul. O nome dos filhos para o povo de Israel tem grande significado. Sempre teve, sempre existiu dentro da cultura judaica cristã esse conceito. Então, Jonatas significa o quê? Dado por Deus, né? Presente de Deus. Agora, olha só o que uma paternidade mal resolvida vai fazer. Samuel se acendeu a ira do Senhor contra Jonatas. Cadê? Se acendeu a ira de Saul contra Jonatas. É isso mesmo. E cadê você aqui? E disse-lhe, filho, preste atenção aí, irmão. Filho de mulher o quê? Perversa e rebelde. É a mesma versão que está aqui, ó. Ali já está, filho de mulher o quê? De uma vagabunda insolente. Da King James, que é uma das versões mais próximas do original. Filho de uma mulher vagabunda. Quer dizer, tua mãe, minha mulher. Irmãos, oh meu Deus, tocar nesse assunto é muito delicado.
Eu conheço pais que chamam filhos de cada coisa que eu teria vergonha de pronunciar aqui, nesse púlpito. A marca que isso causa no coração de alguém. A dor que causa isso no coração de alguém. Que é uma autoridade. O pai é uma autoridade. Quando eu digo pai, pode ser tio, vovó, alguém de natureza que tem responsabilidade. Mas precisamente aqui, filho de mulher vagabunda e insolente. Rebelde. Não, de volta só um pouquinho, por favor, só para eu terminar aqui. Era o versículo anterior, né? Ah, não, é aqui mesmo. Acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquele que te deu a luz? Tua mãe é uma vergonha, rapaz. Tu vai ser uma vergonha e tua mãe vai ser uma vergonha. Verso 31. Enquanto o filho de Jessé estiver com vida na terra, tu não estarás em segurança. Aí vem os argumentos. Nem o teu reino. Porque Saul quer deixar o reino para quem? Para o seu filho. Agora pergunto eu para você. Como um pai que quer deixar um reino para um filho fala uma coisa dessa? Ele está tratando de reino ou ele está tratando de império? A igreja é um lugar de muito império. Que quando a gente projeta uma coisa e quando não dá certo, a gente sai matando tudo que não está coerente no caminho. A gente não consegue entender reino. Trata, pois, de encontrá-lo e traze-o à minha presença, pois eis que ele está condenado à pena de morte. Aí vem a sentença, olha aí. Contudo, Jonatas o quê? Ponderou a seu pai. Porque deverá ele morrer? Que te fez Davi? O que Davi te fez, pai? Que você está desse jeito? O que ele te fez? Imagina um filho aconselhando um pai, irmão, já é uma história meio constrangedora. Se você não acha, para mim é constrangedor. Eu tenho que aconselhar meu pai. Às vezes eu tenho dificuldade de aconselhar pessoas mais velhas do que eu. Só que eu preciso entender que o lugar que eu estou não é o lugar da idade, é o lugar do propósito. E o lugar daquilo que eu preciso, como um filho, arrumar as coisas que estão desorganizadas. Verso 33, né? Diante dessas palavras, Saul tomou sua lança. Você acha que parou só com a palavra? Saul tomou sua lança e arremessou contra Jonatas, com gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonas o quanto seu pai estava determinado a destruir Davi. A vida de Davi. Meu Deus. Um pai com uma paternidade mal resolvida, mas um filho que acessa uma outra paternidade, que não é do pai natural, tem chance para você, meu irmão. Tem chance para mim. Ainda que o meu e o seu pai, ainda que os nossos pais terrenos, as pessoas que cuidaram de nós, não fizeram um caminho bom de canal de paternidade, existe sempre um filho que pode responder diferente para acessar uma paternidade curada e restaurada. E eu espero que a nossa comunidade de fé seja uma casa de paternidades curadas. Que você seja alguém de paternidade curada. Ou de maternidade, entende? Para ficar todo mundo junto, amém? É de pai, de mãe, de alguém que gera. Deixa eu te falar uma coisa. Terminei? 33, era até o 34. Então Jonatas deixou a mesa. O quê? Fervendo de raiva. Cara, o menino está indignado, cara. E não comeu nada nada nesse segundo dia de celebração de lua nova. Era um dia de festa, irmão. Isso aqui era uma das festas que o povo fazia, a festa da lua nova. Ele não comeu nada. O cara está mal agora. Será que ele está deprimido? Pois grande era a sua tristeza e vergonha pela humilhação que o seu pai lançara sobre a pessoa de...
Ele não está preocupado com ele está preocupado com... Quando você acessa a paternidade correta, você sai da frente e deixa que Deus entra na sua. Quando você acessa a paternidade correta, você vai para o princípio do Evangelho. O Evangelho tem a ver com o outro e não com você. Davi, irmão, ou melhor, Jonatas, olha e disse, cara, que humilhação está passando Davi, que vergonha está passando Davi. Meu pai está perseguindo ele, meu pai está inflamando as pessoas, meu pai está colocando todo mundo contra Davi, cara. Esse cara, ele protegeu meu pai, esse cara deu a vitória a Israel. Por que ele está perseguindo o meu pai desse jeito? Ele pega a lança, ele está sentado na mesa, diga na mesa. Mesa é lugar de intimidade e resolver questões. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes na mesa é um lugar onde a gente é mais ferido também. Foi na mesa que o pai Saul pega e lança sobre ele. Mas ele não está chamando agora a conta para ele. Ai, meu pai, o que ele tentou fazer comigo? Não. Ele já entendeu, cara, Deus tem um negócio com Davi. E no capítulo 18, você vai ver que Davi e Jonatas fazem uma aliança. É 18? Deixa eu ver onde está isso, meu Deus do céu. Capítulo 20. Logo abaixo um pouquinho, verso 41 e 43 diz assim. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se, rosto em terra, 3 vezes. E beijaram-se, tem um contexto, tá? Eu só li alguns versículos, se você quiser acompanhar, se acompanha. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Você é capaz de saber, de ouvir que algumas pessoas acham que Jonatas e Davi tinham um caso amoroso? Muitos que levam, de uma outra comunidade, eles falam assim, eles tinham um caso. Olha, eles se abraçaram e se beijaram. E eu vou te dizer uma coisa. Olha aqui o texto. Beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Verso 43. Então se levantou Davi, se foi, e Jonatas entrou na cidade. Deixa eu só dar um resumo para você que acontece no capítulo 24 de 1 Samuel. Se quiser, pode projetar o capítulo 24. Essas alturas, Davi já está fugindo do rei Saul. E Saul estava determinado a matar Davi. Agora, o inimigo é Davi. Não é mais os povos que guerreavam contra Israel. O inimigo é Davi. Eu preciso caçar Davi, eu preciso pegar Davi. E Saul fica sabendo que Davi ele está nas montanhas, aos arredores de En-Gedi. E ele, sabendo disso, pega 3.000 homens e vai atrás de Davi para caçá-lo. E a Bíblia afirma que Saul, ele então tem uma vontade de fazer o 2. Estou melhorando, hein? A Bíblia diz que ele teve uma necessidade. Não sei se 1 ou 2, mas provavelmente 2. Aliviar o ventre. Então era a vontade do negócio mesmo. E a Bíblia diz que ele entra nesse lugar, nessa caverna. E quem está no fundo dessa caverna? Davi e o seu exército. Provavelmente, você pode imaginar assim, cara, você vai ver o texto, a Bíblia diz que Davi se aproxima e corta uma parte da orla do manto de Saul.
Aí tu fala assim, pô, mas ele era tão distraído assim que não conseguiu perceber que Davi se aproximou. Provavelmente, a Bíblia não fala claramente. Provavelmente, Saul entrou com vontade de fazer, tirou o quê? Sua veste deixou do lado e foi lá fazer a sua necessidade. Davi se aproximou, instigado pelo seu exército, dizendo, hoje, depois você lê o texto, hoje o Senhor entregou na tua mão o teu inimigo. Vai e acaba com ele. Davi, ele não acabou com Saul. Ele apenas corta uma parte do manto de Saul, das vestes de Saul. E quando Saul está saindo da caverna, Davi, ele então se revela, dizendo, ei, meu Senhor, hoje o Senhor te entregou na minha mão, eu podia ter acabado contigo, mas eu não acabei contigo. Para que haja prova disso, veja o teu manto se ele não está cortado. Eu podia ter cortado você. Inclusive os meus homens disseram, acaba com ele agora, mas eu jamais faria isso com alguém que é como um pai para mim. Verso, se eu não me engano, 11. É isso ou não? Ai, onde está o versículo? 11. Olha aqui para mim o 11. 24, 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirar, né, acabar comigo. O que Davi está dizendo, cara? Eu não estou prevaricando, meu Deus do céu. Eu não estou cometendo crime, eu não estou, quebrando nenhum princípio. Eu sou um homem de palavra, eu sou honesto, eu estou fugindo, porque você está querendo me matar. Hoje eu podia acabar contigo, mas eu não prevariquei. Eu não cometi esse crime. Verso 12. E Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti. A quem ele acessa? A verdadeira paternidade. Que Yahvé, que o Senhor entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Verso 13. Diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem o quê? Por esse motivo a minha mão não te tocará para ferir-te. Dos maldosos procedem o quê, irmãos? Era um provérbio. Atitudes ímpias. Eu não sou um ímpio, eu sou um homem de aliança. Ainda você está querendo acabar comigo, o Senhor julgue entre mim e ti. Meu Deus do céu. Esse é o Davi, que nunca tinha ouvido falar, entre aspas, de uma revelação profunda de Jesus Cristo. Só se falavam do Messias que viria. Mas ele está acessando uma paternidade de Cristo, irmão, que é impressionante. Deixa eu te dizer uma coisa. Você hoje olha para o Evangelho, olhando para trás e vendo o que Jesus fez. Davi olha para frente e não tinha nada para ver, mesmo assim ele acessou. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu irmão, nós temos muito mais chance hoje de entender a revelação do Pai do que Davi teve. Está livre o canal para nós, irmãos. Está livre, acessa pelo lado certo. Ah, mas meu pai foi uma peste. Mas o teu Pai Celestial é bom e bondoso. Como hoje foi ministrado aqui. A Fernanda estava aqui dirigindo aqui junto com a equipe, dizendo em todo tempo, tu és bom, Senhor. Justiça, teu amor. Ah, meu irmão. É esse cara aqui acessando isso. Agora deixa eu te contar para finalizar a história aqui. Por causa dessa aliança que Davi faz com Jonatas, Jonatas faz com Davi, mesmo, aí você vai ver o capítulo 24 aqui,
Saul, reparando isso, ele fala, caramba, é verdade que hoje o Senhor entregou na tua mão o reino. Porque tu é muito mais justo do que eu. Tu é muito melhor do que eu, cara. Você podia ter acabado comigo, mas você, rapaz, você é espetacular. Pergunto eu para você. Tu acha que o coração de Saul mudou? Foi só um choquezinho nas emoções de aparente arrependimento. Diga comigo, aparente arrependimento. Meu irmão, se não tiver mudança no nosso coração, se a fonte, a Bíblia diz lá em Provérbios, de tudo que deve guardar, guarde o teu, porque dele procede as fontes da vida. É a vida, ela está aqui, ou a morte vai estar no nosso coração. Lá de cá, no meu caso. Aqui é assim, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, minha irmã, por favor, em nome de Jesus, eu estou falando isso para nós como igreja, como povo, em nome de Jesus, acessa o canal correto. Porque se você não acessar o canal correto, você já acessou o canal. Não fazer as coisas erradas, mas não fazer as coisas certas também já é uma escolha. Quantos entenderam o que eu falei? Faça a escolha certa. Decida pela coisa certa. Porque se você não decidir pela coisa certa, seu coração vai entrar em inveja, seu coração vai entrar em ciúme, seu coração vai entrar em competição. Eu amo quando vem os pregadores pregar daqui da nossa comunidade de fé. Porque é muito bom quando vem um pregador de fora, mas ele não conhece nada da nossa realidade. Ele vem aqui inspirado por Deus e libera a palavra. Ele vai embora. Mas o problema fica. O pastor fica, você querendo ou não. As ovelhas ficam querendo o pastor ou não. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas quando nós vemos as pessoas crescendo, desenvolvendo, meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Eu nasci para compartilhar o que o Pai tem dado para o corpo. E você faz parte da minha jornada, da minha caminhada. Enquanto o Senhor nos permitir nós andarmos debaixo de propósito, nós vamos caminhar sabendo, eu preciso de você. E eu espero que você também precise de mim. Com meus limites, com os meus erros, meus defeitos, mas precisamos uns dos outros para que o corpo possa ser fortalecido, aperfeiçoado. O que acontece? 2 Samuel capítulo 9, verso de 1 a 13. Aqui você vai ver um canal de paternidade bem resolvido. De quem? De Davi. Davi agora, a essa altura, ele já é rei. Davi, ele já está no governo de todo Israel. Se eu não me engano, já juntou aqui norte e sul, e Davi está reinando sobre todos. E a Bíblia vai dizer... Pode falar. Era uma coisa só, depois que separou. Obrigado, meu amor. Às vezes a gente faz essas confusões, né? Era uma coisa só e depois o reino que é dividido. É verdade. Então, 2 Samuel capítulo 9, verso de 1 a 13, eu vou ler e depois só comentar. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Vou ler aqui. Certa ocasião, Davi se questionou a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-lo e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade em memória da minha aliança com Jonatas. 2. Então convocaram Ziba. Diga Ziba. Quem quer ser Ziba aí? Tem gente que não sabe nem o que Ziba fez, né? Então, olha o que Ziba fez. Um dos servos da família de Saul para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou, tu és Ziba? E ele prontamente respondeu, teu servo? Senhor.
O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Puxa, Jesus. Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei desejou saber e onde ele se encontra agora. Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Sabe o que significa Lodebar, irmão? Sem produção, sem pasto, sem vida. Onde que o cara está vivendo? Neto do rei Saul. Numa terra sem pasto, sem nada, sem vida. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi. E se prostou com o rosto em terra e fez reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete? Ele prontamente respondeu ao rei: eis-me aqui, teu servo, Senhor. 7. Então Davi o tranquilizou, dizendo: sabe por quê? Quem é o avô desse cara? Que perseguia Davi o tempo todo, sim ou não? Você imagina a cabeça de Mefibosete. Você sabe por que Mefibosete ficou com os pés aleijados? A Bíblia conta que quando vieram, né, nos confrontos, a serva, a ama dele, desesperada para pegar o menino, que era um menino de colo, correu com ele, ele caiu. E ele então bateu os seus pezinhos no chão. E a partir desse momento, ele ficou com um aleijão no pé. Então, imagina que quando Davi manda chamá-lo, irmão, ele vem desesperado e fala assim: é hoje que ele acerta a conta. Meu avô que fez a besteira e eu que pago. É assim ou não é, irmão? Aí você pensa assim: isso é justo? Deixa eu te dizer uma coisa. Olhe e preste atenção comigo. Diga assim: o meu pecado recai sobre mim. Mas as minhas consequências recaem sobre os meus. Sempre o nosso pecado diz respeito a nós. Mas as consequências, elas vão esbarrar em outras pessoas. Deixa eu te dar uma boa notícia. As coisas boas que você fizer, você também terá a sua recompensa. Mas Deus também achará pessoas para derramar ao seu redor. Deus vai liberar e vai alcançar pessoas que você nem imaginava. Deus vai dizer: por causa da tua fidelidade, por causa da tua aliança, eu quero alcançar os teus amigos, os teus parentes, tua família. Seja só fiel, fica firme na posição. Posso ouvir um amém? Pai. Davi o tranquilizou dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar o quê? Bondade. O coração do pai é assim, irmãos. Uma paternidade bem resolvida, ela quer demonstrar bondade. Ela não quer demonstrar maldade. Ela não tem um olhar para dizer: cara, tu é chatinho pra caramba. Sai da minha vida, sai da minha frente. Eu não aguento esses irmãos na igreja. Eu não aguento essas irmãs na igreja. Sai. Não. Um coração que tem uma paternidade bem resolvida, ela está sempre pronta a derramar bondade. Tire seus olhos maus das pessoas e coloque os olhos da lente de Deus para ver a bondade que Deus tem para com aqueles que Ele deseja. Escutou, irmão? Estou falando com você. Estou falando com você. Estou falando comigo. Estou falando com a igreja do Deus vivo. Somos nós esses que às vezes temos um olhar deturpado. Por quê? Porque a gente está em ciúmes, porque a gente está com inveja, porque a gente... não, essa pregação é para outra igreja. Não, é para essa mesmo. Essa mesmo, qual Deus me deu a responsabilidade de ser pastor. Estou falando para você e para mim. Porque se Deus precisa corrigir uma fonte, Ele vai aonde? No nascedouro dela. Então, Deus está tratando com os seus filhos, comigo e com você, para que tudo que saia da nossa vida seja um nascedouro de bênção. Amém? Teu pai, meu amigo, aqui demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restaurei todas as terras de Saul, pai de teu pai,
Eu vou dar aquilo que era do teu avô. Eu vou fazer que venha sobre ti, rapaz. Por causa do quê? Porque teu pai, Jonas, é meu amigo. Ô, pai, trate as pessoas como seus amigos. Pare de tratar as pessoas como inimiga. Elas não são suas inimigas. As pessoas que estão nessa comunidade de fé são amigos. Se você tiver um olhar de amigo, é isso que a tua natureza vai derramar. Ah, mas ele está sendo inimigo, o problema é dele. O problema é dela, porque a fonte que jorra de ti é de amizade, de companheirismo, de bênção, de amizade, de um bom olhar. Aleluia! Pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Tu sempre vai comer a minha mesa, rapaz. Tu não vai ficar num lugar sem comida, sem pasto, sabe, sem produtividade. Tu vai comer a minha mesa. Esse é o coração da paternidade de Deus. Você não vai ser excluído, você tem pertencimento. Ah, você é um aleijado agora, você é cheio de limite. Ah, o teu avô me fez mal, mas o teu pai, meu amigo Jonatas, me fez bem e nós fizemos uma aliança. E eu sou um homem de aliança. Eu sou um homem de aliança, eu cumpro aquilo que eu prometo. Deus ama os filhos que se comprometem dizendo: eu tenho uma aliança contigo, Pai. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Verso 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Valho tanto quanto um cachorro? Meu irmão, será que você se vê como um cachorro morto? Era assim que Mefibosete se sentia. Que atenção é essa que você está dando para mim? Eu sou um cachorro morto, cara. O que você está fazendo? Verso 9. Imediatamente, Davi chamou o quê? Agora você já entendeu que você pode ser um Ziba, amém? Para levar as boas novas, as boas notícias. Então chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Que vocês sejam Ziba nessa comunidade de fé, para levar boas notícias, dizendo: ei, Bianca, eu vou te levar para que você vá e comunique que Deus está restituindo tudo aquilo que era da tua família, tudo aquilo que era da tua casa, daquilo que o teu avô. Aleluia. Verso 10. Tu cultivarás a terra com os teus filhos. Aí já começa a liberar para a herança. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Falando para Ziba. Mas Mefibosete está falando: ó, eu vou abençoar você, Ziba. Toda a tua casa, a tua família vai ser abençoada. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Verso 11. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do... E eu termino aqui no verso 12. 12, 13. E Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado o quê? Depois você vai estudar um pouquinho de quem é Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de quem? De Mefibosete. Ó a restituição. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia as suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma. Meu irmão, você pode ter até alguns defeitos, deformidades hoje, mas o pai está te chamando para comer todo dia junto com ele na mesa.
você vai comer da mesa do teu Senhor. Você vai comer da mesa daquele que redimiu e restaura todas as coisas. Fique de pé, por favor. Pai, obrigado, Senhor. Porque, Senhor, ainda que exista uma crise na paternidade, o Senhor está restaurando a nossa vida como um canal sadio, como um canal, Senhor, restaurado, abençoador para todas as pessoas que nos cercam. Senhor, que o Senhor nos faça compreender, Senhor, e ter clareza, que assim como Mefibosete, que, Senhor, o seu nome representa exterminando o ídolo. Senhor, em nome de Jesus, que todos os ídolos que nós possamos estar levantando na nossa vida sejam exterminados. Senhor, que do lugar onde que aparentemente não existia nenhuma possibilidade, como aquele que era o exterminando o ídolo que estava em Lodebar, de um lugar que não tinha pasto, Senhor, o Senhor fez ele se assentar para comer à mesa do rei todos os dias. Que o teu Espírito, Senhor, nos faça, Senhor, que sejamos um canal de paternidade, de pais, Senhor, de mães, de pessoas, Senhor, que são verdadeira expressão, meu Deus, de restauração para essa geração. Nos faz ser uma igreja, Senhor, que passa pelo caminho da redenção e da restauração. Que a minha vida, a vida dos meus irmãos, cada dia tenha um significado, Senhor, para o teu propósito. Como canal, como fonte, que a minha vida, a vida dos meus irmãos, possam, Senhor, manifestar essa verdade. Em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.